há 2000 anos, os sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus crucificaram o Senhor Jesus. 2000 anos depois, os líderes religiosos fizeram a história se repetir, crucificando Deus novamente. Agora, o problema maior é achar um jeito de vedar a igreja. Quem acreditar na Relâmpago do Oriente deve sair da igreja. Senhor Wang, Capitão Wei. precisam cooperar com o governo. Capitão Wei, não se preocupe. Eu sei o que devo fazer em relação à Relâmpago do Oriente. A Relâmpago do Oriente Sim. não está espalhando o evangelho e roubando ovelhas? Então vamos entregá-la à polícia. Alguns me chamam de Judas. No entanto, eu estou sendo Judas. Irmão Liu, irmão Qin, ao lermos a Bíblia, todos nós sabemos que os judeus fariseus condenaram e resistiram ao Senhor Jesus. Porém, a maioria dos irmãos e irmãs ainda não entende que quando o Senhor Jesus fez sua obra, os fariseus sabiam que suas palavras tinham autoridade e poder. Ainda assim, resistiram fanaticamente e condenaram o Senhor Jesus. Eles pregaram o Senhor Jesus na cruz. Qual era a natureza e a essência deles? Nos fale sobre isso, mas com detalhes. Por favor, Sim, fale para nós. Esse problema precisa mesmo ser entendido. Se pudermos ver a essência da resistência dos fariseus ao Senhor Jesus, vamos poder entender a essência da resistência dos pastores e presbíteros a Deus Todo-Poderoso. Assim não seremos mais enganados ou fadados a eles. Isso não é verdade? Sim, por favor, fale para nós agora. Fale para nós. Fale para nós. Sim, por favor, fale para nós. Fale para nós. Graças a Deus, vocês têm razão. Todos os que acreditam no Senhor sabem que os fariseus resistiram ao Senhor Jesus. Mas qual era a origem, a verdadeira essência da resistência deles? Em 2000 anos de história da religião, ninguém descobriu a resposta para essa pergunta. Apesar da maldição do Senhor Jesus aos fariseus estar escrita no Novo Testamento, ninguém conseguiu discernir a essência dos fariseus. É verdade mesmo. Quando Deus Todo-Poderoso chegar nos últimos dias, Ele vai revelar a verdadeira resposta. Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade. Como dizem vocês, poderia um povo tão tolo, obstinado e ignorante ganhar a bênção de Deus? Como poderiam contemplar o Messias? Eles se opunham a Jesus, porque não conheciam a direção da obra do Espírito Santo. Porque não conheciam o caminho da verdade do qual Jesus falava. E, além disso, porque não entendiam o Messias. E como nunca haviam visto o Messias, e nunca haviam estado na companhia do Messias, cometeram o erro de pagar tributo vazio ao nome do Messias, enquanto se opunham à essência do Messias a qualquer custo. Tais fariseus eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo, a menos que seja chamado o Messias. Tais visões não são absurdas e ridículas? Amém. O ponto de vista dos fariseus era mesmo absurdo. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso disse com clareza:
É verdade. A origem da resistência dos fariseus e condenação do Senhor Jesus foi que eles não veneraram a Deus e nem buscavam a verdade. Os fariseus eram teimosos e arrogantes. Não obedeciam à verdade. Os fariseus definiam Deus em suas próprias concepções e imaginação, dentro das palavras literais da Bíblia. Eles mantiveram o Messias somente no nome. Não importava o quanto as pregações do Senhor Jesus fossem profundas e corretas, o quanto fossem a verdade, ou o quanto suas palavras tinham autoridade e poder. Como o nome dele não é Messias, os fariseus se opuseram e o condenaram. Verdade. Seus princípios de fé são exatamente o que Deus Todo-Poderoso disse. Não importa quão profunda seja sua pregação. Não importa quão elevada seja sua autoridade. Você não é Cristo, a menos que seja chamado o Messias. Os fariseus, além de não aceitarem as verdades expressas pelo Senhor Jesus, o provocaram e tentaram encontrar falha nele. Por exemplo, eles provocaram o Senhor Jesus, perguntando a ele que autoridade ele usou para fazer milagres. E perguntaram de propósito ao Senhor Jesus se eles podiam pagar impostos a César. Eles perguntaram ao Senhor Jesus se ele era filho de Deus, Cristo e etc. O Senhor Jesus revidou o plano maligno deles, usando somente a verdade e a sabedoria. É isso mesmo. É sim. Eles não tinham força para refutar o Senhor Jesus. Mesmo assim, não buscaram a verdade. Ainda resistiam fanaticamente e condenavam o Senhor Jesus. Mandaram prender o Senhor Jesus. E exigiram que o Senhor Jesus fosse crucificado. Foi exatamente o que o Senhor Jesus disse quando expôs os fariseus. Mas agora, vós procurais matar-me. A mim, que vos falei a verdade que de Deus ouvi. Se digo a verdade, por que não me credes? Amém. Podemos ver que os fariseus, em natureza e essência, eram demônios satânicos, inimigos de Deus que odiavam a verdade. Isso mesmo. Isso mesmo. Verdade. Irmãos e irmãs, que tipo de pessoa pode odiar e condenar Cristo? Os fariseus. É verdade. Sim. A história dos fariseus claramente demonstra um fato. Todo aquele que acredita em Deus, mas não ama a verdade, está farto dela e a odeia. Mostra que não conhece Deus. Além disso, essas pessoas com certeza resistem a Deus e o tomam como inimigo. De fato. Porque a essência de Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Qualquer um que odeie a verdade também odeia a Cristo. Muitas pessoas que odeiam a verdade parecem boas por fora. Elas seguem as regras da Bíblia e não aparentam ser pessoas más. Mas quando Cristo vier fazer sua obra, esses inimigos satânicos de Deus vão ser completamente expostos. Graças ao Senhor. Essa é a verdade. Sim. A resistência satânica dos fariseus e a condenação do Senhor Jesus expõe completamente a essência demoníaca deles. Eles odeiam a verdade e resistem a Deus. Sim. Todos sabemos que quando o Senhor Jesus pregou e fez sua obra, ele proferiu muitas verdades, demonstrou muitos milagres e deu às pessoas graça abundante. A obra do Senhor Jesus abalou as fundações do judaísmo e chocou o Estado judaico. Muitas pessoas seguiram o Senhor Jesus. Sim. Os fariseus sabiam É verdade. que se o Senhor Jesus continuasse a obra dele, todos os leais ao judaísmo iam segui-lo. O judaísmo iria cair e a posição e o sustento deles iam desaparecer. Portanto, eles decidiram matar o Senhor Jesus. Assim como diz na Bíblia, então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: o que faremos porquanto este homem vem operando muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Desde aquele dia, pois, tomavam conselho para o matarem. Para proteger o status e o sustento deles, os fariseus conspiraram com o governo romano para crucificar o Senhor Jesus.
Eles disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Como podem ver, os fariseus odiaram a verdade e Cristo. Chegaram ao ponto de não quererem mais coexistir com Cristo tempos atrás. Sim. Preferiram renunciar ao sacrifício do pecado a não crucificar o Senhor Jesus. Eles preferiram cometer pecados monstruosos, resistir e ofender Deus, e ter os filhos e netos deles amaldiçoados, a não crucificar o Senhor Jesus, ele que proferiu a verdade da redenção para a humanidade. Essa é a natureza e substância de ódio verdadeiro e satânico dos fariseus. Amém. Essa é a natureza. Os fariseus são desprezíveis. Nós também sabemos que quando o Senhor Jesus foi crucificado, o sol escureceu, a terra tremeu e a cortina do templo se partiu. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado, ele apareceu diante dos homens. Quando as pessoas aprenderam esses fatos, se arrependeram de seus pecados e se voltaram para o Senhor Jesus. Sim, é. E quanto aos fariseus, o que eles fizeram? Além de não se arrependerem, se tornaram ainda mais inimigos antagônicos do Senhor Jesus. Eles pagaram soldados para prestarem falso testemunho e dizerem que o Senhor Jesus não tinha ressuscitado. Quando os apóstolos pregaram o evangelho do Senhor Jesus, os fariseus os capturaram e perseguiram fanaticamente. Eles quiseram proibir a obra do Senhor Jesus para obter suas ambições de controlar a comunidade religiosa permanentemente. Sim. Os fariseus acreditavam somente no nome de Deus. Na realidade, eles odiavam a verdade e resistiam a Deus. A sua essência da resistência e condenação do Senhor Jesus era: eles estavam tentando competir e combater Deus, estavam lutando contra ele. A arrogância da resistência e do ódio ao Senhor Jesus expôs completamente as ambições e a face má e também satânica deles. Além disso, expôs a natureza anticristã satânica, a recusa de se arrepender, um ódio desenfreado da verdade e de Deus. Amém. Ele tem. Os fariseus merecem ser amaldiçoados. Irmãos e irmãs, vamos raciocinar um pouco mais. Não foi assim que os pastores e presbíteros da comunidade religiosa trataram Deus Todo-Poderoso? Se podemos ver claramente como os pastores e os presbíteros resistem e condenam Deus Todo-Poderoso, nós com certeza sabemos que os fariseus resistiram e condenaram o Senhor Jesus da mesma forma. Os pastores e os presbíteros resistem e condenam Deus Todo-Poderoso da mesma forma que os fariseus resistiram ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor. É verdade. Sua comunhão sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso realmente abriu nossos olhos e nos deu discernimento. Sim. Nós entendemos agora que a natureza e a essência dos fariseus são o ódio da verdade e a resistência a Deus. Sim. Ela tem Não toda é de a razão. admirar que quanto mais o Senhor Jesus proferia a verdade, mais os fariseus o odiavam. Eles estavam determinados a crucificá-lo. Os fariseus eram inimigos de Deus e demônios que são irreconciliáveis com ele. Eles merecem ser amaldiçoados. Amém. Isso é verdade. Sim. As 2 vezes em que Deus foi encarnado, ele expôs e condenou os fariseus. Deus olha no fundo do coração do homem. Somente ele consegue ver a natureza da essência deles. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse exposto a natureza verdadeira, satânica e resistente a Deus dos fariseus, e se tivéssemos só confiado em ler e ouvir pastores e presbíteros interpretarem a Bíblia, eu temo que não seríamos capazes de ver a essência demoníaca dos fariseus, mesmo tentando a vida toda. Somente Deus pode ver a essência dos homens. Isso é verdade. Irmãos e irmãs, há 2000 anos, os sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus crucificaram o Senhor Jesus. Sim. 2000 anos depois, os líderes religiosos fizeram a história se repetir, crucificando Deus novamente. Sim. É isso mesmo. Nós todos vimos que Deus Todo-Poderoso exerce a obra de julgamento começando pela casa de Deus nos últimos dias. Ele profere verdades que purificam e salvam a humanidade. Ele revela todos os mistérios do plano de gestão de Deus. Ele julga e expõe a natureza satânica da humanidade que resiste e trai Deus. Ele mostra a eles seu caráter justo, que não pode ser ofendido. Amém. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Elas têm autoridade e poder. E nos convencem completamente.
Amém. 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 Essas verdades realmente purificam e salvam a humanidade. Graças Sejam dadas ao Senhor. E os pastores e presbíteros de hoje? Eles não se importam com o quanto de verdade, autoridade, poder e capacidade de purificar e salvar o homem as palavras de Deus Todo-Poderoso têm. Eles ainda teimosamente mantêm a falácia. Qualquer um que não desça na nuvem e me eleve para o reino dos céus não é o retorno do Senhor Jesus. Eles resistem e condenam desesperadamente Deus Todo-Poderoso. Ele tem toda a razão. Eles só guardam o Senhor Jesus no nome, mas resistem e condenam Deus Todo-Poderoso fanaticamente. Tem alguma diferença de quando os fariseus guardaram o nome do Messias, mas resistiram e condenaram o Senhor Jesus? Não tem diferença. Exato. A essência deles não é igual à dos fariseus. Teimosa, arrogante, desobediente e odiadora da verdade? Sim. Só acreditam vagamente em um Deus lá nos céus. E renegam, resistem e condenam Cristo encarnado. Eles são irreconciliáveis com Cristo. Eles não são apenas anticristos, renegando, condenando e resistindo a Cristo? Amém. Sim. A Bíblia diz: e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Amém. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Amém. Portanto, todos os que não reconhecem Deus encarnado são anticristos. Sim. Todos os que resistem e condenam Cristo são anticristos. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, os fariseus judeus foram expostos como anticristos pela obra do Senhor Jesus. Os pastores e presbíteros nos últimos dias são todos anticristos, que são expostos pela obra de Deus Todo-Poderoso. Amém. Como ele pode dizer isso? A obra de Deus encarnado, de fato, expõe as pessoas. Tudo o que Cristo profere nos últimos dias é a verdade. Ele não só expõe as virgens, prudentes e tolas. Ele expõe todos os tipos de anticristos e também os infiéis. Sim. Essa é uma verdade que ninguém pode negar. A obra de Deus é muito sábia e poderosa. Sim, Irmãos muito e irmãs, sábia mesmo. os líderes religiosos nos últimos dias e os sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus, a essência e a origem da resistência deles a Deus são as mesmas. As formas com que resistem a Deus são ainda piores do que as dos sumos sacerdotes, escribas e dos fariseus. Desde que Deus Todo-Poderoso começou a fazer sua obra de julgamento a partir da casa de Deus, todas as pessoas de cada denominação serão arrebatadas para diante de seu trono, contanto que amem a verdade e anseiem pela aparição de Deus. Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Nada Senhor. detém os pastores e presbíteros de resistirem e condenarem Deus Todo-Poderoso, tudo na tentativa de restringir os fiéis e estabilizar a posição e modo de vida deles. Eles espalham boatos, geram falso testemunho e blasfemam contra Deus Todo-Poderoso. Eles vedam a igreja e proíbem estritamente os fiéis de estudarem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Eles são muito venenosos. Ameaçam, assustam, ridicularizam e agridem os irmãos e irmãs que pregam o evangelho do reino. Eles até mesmo conspiram com o diabólico Partido Comunista Chinês para capturarem e perseguirem eles, deixando centenas de milhares de irmãos e irmãs sem terem um lugar para onde ir. Pelo menos 100.000 pessoas foram brutalmente torturadas pelo Partido Comunista Chinês. Muitas foram até mesmo mortas. É verdade. É isso mesmo. A resistência dos pastores e presbíteros a Deus Todo-Poderoso é ainda mais fanática do que era a resistência dos fariseus ao Senhor Jesus. É verdade. Os maus atos contra Deus são inúmeros. Deus Todo-Poderoso já os julgou e condenou há muito tempo. Amém. Vamos ler palavras de Deus Todo-Poderoso. Tudo bem. Tudo bem. Página 894. Deus Todo-Poderoso diz:
Quantos buscam a verdade e seguem a justiça? São todos bestas como porcos e cães, liderando uma gangue de moscas fedorentas em um monte de estrume para sacudir a cabeça e incitar a desordem. Eles acreditam que seu rei do inferno é o mais superior dos reis, sem perceber que não passam de moscas na podridão. Com asas verdes nas costas, algo que se refere à alegação delas de que acreditam em Deus, elas se tornam convencidas e, por toda parte, se gabam da própria beleza e atratividade, lançando secretamente suas impurezas sobre o homem. E elas são até presunçosas, como se um par de asas com as cores do arco-íris pudesse esconder as próprias impurezas. E assim elas perseguem a existência do Deus verdadeiro. Isto se refere à história inerente do mundo religioso. Mal sabe o homem que, apesar das asas da mosca serem belas e encantadoras, ela não passa de uma mosca minúscula, cheia de sujeira e coberta de germes. Com a força de seus pais, porcos e cães, elas correm ensandecidas pela terra, e isto se refere aos oficiais religiosos que perseguem Deus com o argumento de ter o apoio massivo do país, traindo o verdadeiro Deus e a verdade com avassaladora ferocidade. É como se os fantasmas dos fariseus judaicos tivessem retornado com Deus à nação do grande dragão vermelho, de volta para seu antigo ninho. Mais uma vez, eles começaram a tarefa da perseguição, dando continuidade à tarefa que se estende por vários milhares de anos. Esse grupo de degenerados está condenado a perecer na terra no fim. Amém. O caráter de Deus não pode ser ofendido pelos homens. As palavras proferidas por Deus Todo-Poderoso foram compartilhadas publicamente pelos jornais, TV e internet há muito tempo. Todos os tipos de filmes evangélicos e vídeos já foram postados na internet para dar abertamente testemunho da obra e manifestação de Deus para o mundo todo. Isso causou uma grande repercussão entre a comunidade religiosa e a humanidade em geral. Os pastores presbíteros na comunidade religiosa já viram a tendência crescente. As palavras de Deus Todo-Poderoso estão conquistando a comunidade religiosa e a humanidade em geral. Sim. Nenhuma pessoa ou força pode impedir. Exato. Eles estão ficando irritados e estão desesperadamente resistindo e condenando Deus Todo-Poderoso. Eles estão tentando banir a obra de Deus nos últimos dias. É o maior sonho deles, eterno controle sobre a comunidade religiosa e hegemonia sobre os escolhidos de Deus. Sim. Esses fatos são suficientes para provar que os pastores e presbíteros religiosos nos últimos dias são a reaparição dos fariseus. Amém. São os demônios, anticristos que se esforçam muito para perturbar e destruir a obra de Deus e prometem até o fim ser inimigos dele. Amém. Sim, é isto mesmo. As numerosas más ações deles já provocaram o caráter de Deus. Como eles podem escapar do julgamento e castigo justos de Deus? Amém. É verdade. Pastores e presbíteros vão dizer qualquer coisa em condenação ou blasfêmia contra Deus para proteger seus cargos e seu sustento. Sim. Vão fazer qualquer má ação em resistência a Deus. Sim. Essas pessoas são realmente mais desprezíveis e cruéis. Elas são demônios encarnados. Deviam ser amaldiçoadas e odiadas. Amém. Correto. Nós devemos expor e rejeitar todas elas e nos separar totalmente delas. Não podemos fazer parte das suas más ações. Isso está de acordo com a vontade de Deus. Sim. Os pastores e presbíteros nos forçam a nos proteger contra falsos cristos e anticristos. Fazem um escândalo, mas eles é quem são os anticristos. Não é o ladrão gritando pega ladrão? É sim. No passado, nós éramos cegos e ignorantes. Agora, conseguimos ver suas verdadeiras faces. Graças a Deus. Porque vocês sempre colocam os pastores e presbíteros junto com os fariseus. A obra de Deus Todo-Poderoso ultrapassa a Bíblia. Os pastores e presbíteros resistem e condenam só para proteger a Bíblia. Amém. Eles estão errados em fazer isso? Não, o irmão Zhang tem razão. Os pastores e presbíteros geralmente interpretam, exaltam e protegem a Bíblia. Como podem resistir ao Senhor? Exato. As pessoas que interpretam e preservam a Bíblia são incapazes de resistir ao Senhor? Os sumos sacerdotes, judeus, escribas e fariseus interpretaram e preservaram a Bíblia. Por que eles não reconheceram o Senhor Jesus quando ele pregou e fez a obra dele? Por que eles capturaram o Senhor Jesus e perseguiram os discípulos deles? Exatamente. Os fariseus geralmente interpretavam e protegiam a Bíblia. Por que o Senhor Jesus os condenava e amaldiçoava?
Como isso pode ser explicado? Como isso pode ser explicado?